Olá, nono ano, aqui é o professor Jonathan que vem fazer com vocês a correção do PET 6 todas as semanas de ensino religioso. A semana 1 começa fazendo uma reflexão sobre o desafio de enfrentar a finitude humana, a crença da reencarnação, ancestralidade e ressurreição. As religiões, elas buscam respostas para o futuro, principalmente com relação ao após a morte. Diante dessas perguntas que são feitas, o que acontece após a morte, cada religião tem uma filosofia diante desse fenômeno chamado morte e após a morte. E esses nomes são denominados por reencarnação, que é quando o corpo morre, o espírito se reencarna em outro corpo. A ancestralidade, ela é tradicional da religião iorubá, ou seja, dos afrodescendentes, principalmente nas crenças candomblecistas, e a ancestralidade, ela é o processo divino de continuidade da vida. E a ressurreição também. Quem nunca ouviu falar da ressurreição de Cristo? A ressurreição é o retorno da morte à vida. E as pessoas são conduzidas dentro das religiões através desses pensamentos, desse comportamento. Então, por exemplo, os espíritas acreditam na reencarnação. O corpo morre e o espírito reencarna, ou seja, continua vivendo em outro corpo. Já, por exemplo, os cristãos acreditam na vida eterna. Então, o espírito continua vivendo em outra dimensão para sempre, eternamente. Então, a atividade 1 pede para vocês fazerem uma reflexão diante da frase: no fundo, o que se quer é enfrentar o grande desafio da morte. O ser humano, por mais que tenha fé, pensa que não é possível que todo o desejo de viver tenha um ponto final. Então, o ser humano, ele não aceita o ponto final chamado morte. Então, para explicar que há uma continuidade, muitos explicam através das suas crenças o fenômeno da reencarnação, da ancestralidade e da ressurreição. Então, a pergunta da 1 é: o que você pensa sobre essa frase? Há mesmo essa dificuldade do ser humano em aceitar a morte? Explique. Então, essa frase, nós podemos colocar que ela retrata que a morte é a única certeza de todo ser vivo. E quando tem a segunda pergunta, se o ser humano tem essa dificuldade, sim, o ser humano possui medo por não ter uma resposta concreta do após a morte, e todo ser humano, todo ser vivo tem apego à vida, às pessoas. Então, por isso que torna-se essa aceitação da morte uma dificuldade. Então, 2, de acordo com o texto, responda. Outro trecho destacado diz: essas e outras concepções oferecem respostas aos enigmas sobre a morte e a finitude humana, e elas acabam influenciando como as pessoas vivem. Você considera que a forma e a maneira de viver podem ter relação com a visão que a pessoa tem sobre a morte e o pós-morte? Explique. Colhendo uma resposta aqui de um aluno pessoal, que foi muito bacana, ele disse o seguinte: sim, devemos entender que estamos nesse mundo de passagem e que devemos viver de forma diferenciada e reflexiva, buscando sempre fazer o bem, respeitar o próximo e nunca se esquecer que a minha forma de viver vai refletir o que será de mim após a minha morte. Ponto final. É a resposta muito bacana dele. Então é isso. Como nós não temos certeza do pós-morte,
é viver com sabedoria, com paz, com harmonia, com amor à vida, amor ao próximo, porque o que nós podemos deixar aqui simplesmente é o nosso legado sendo boas pessoas, e o que podemos levar são os momentos bons e felizes. Então, por isso que é válido ter essa reflexão. Atividade 3. Enumere fazendo a correspondência das palavras reencarnação, judaísmo, ressurreição, etc., com a frase. Então, vamos lá. A primeira frase é: a doutrina tem como característica a crença na sobrevivência do espírito e que os antepassados influenciam o destino dos vivos. Essa frase ela representa a ancestralidade, né, que fala aí dos antepassados. A próxima, essa tradição religiosa considera importante a prática da caridade para o processo evolutivo do espírito. Essa religiosidade é o Espiritismo, número 6, que na maioria das vezes acredita que o espírito precisa se reencarnar para evoluir. Então, se a pessoa cometeu algo de muito grave, de muito pecado aqui na Terra, os espíritas, também os budistas, acreditam que esse espírito deve reencarnar e consertar o erro, né? Buscar um estado de graça. Próximo. Essa religião acredita que não há divisão entre corpo e alma e juntos corpo e alma praticam boas e más ações. É a crença do judaísmo. Número 2. Próxima frase. É a crença de que a alma ou o espírito da pessoa, após a morte, possa renascer em outro corpo. É a reencarnação, né? Número 1. Então, é a crença que a alma ou o espírito da pessoa, após a morte, vai renascer em outro corpo, ter outra vida em outra pessoa. Muitos espíritas, por exemplo, acreditam que esses espíritos, por exemplo, o espírito de uma pessoa pode reencarnar num corpo de um animal, né? Eles acreditam nisso. Próximo, é a doutrina que entende que haverá a volta à vida do mesmo indivíduo na sua totalidade. É a número 3, a ressurreição. Ou seja, o espírito volta ali para aquele mesmo corpo, fazendo aquele mesmo corpo que morreu viver novamente. Assim aconteceu com Cristo. Próximo. Nessa religião, acredita-se que no dia do juízo, já ouviram falar do juízo final? O corpo e alma serão ressuscitados para serem julgados pelas suas ações, pois cada indivíduo tem responsabilidade perante Deus. Essa crença é o islamismo, número 7. E por último, o cristianismo, número 5, que é a religião que entende que após a morte não haverá uma continuação da vida terrena, mas uma transformação, uma realidade diferente, ou seja, a vida eterna. A semana 2 começa também com a reflexão sobre a morte e o morrer, de Rubem Alves. E ele instiga o que é vida, mas precisamente o que é a vida de um ser humano. O que e quem a define? Já tive medo da morte, hoje não tenho mais. O que sinto é uma enorme tristeza. Concordo com Mário Quintana. Morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. A vida é tão boa, não quero ir embora. Então esse trecho aí, ele define muito o comportamento humano diante da morte, né? É o querer viver a cada instante com intensidade e viver com sabedoria, e feliz daquele que vive com sabedoria, sem perder tempo com futilidades, com conflitos, com inimizades,
com negatividade. Atividade 1. Interpretando o texto, qual a razão de Rubem Alves dizer que não tem medo da morte, mas tem medo de morrer? Ele relata que não tem medo da morte em si, mas as consequências do morrer. Para ele, o morrer pode vir acompanhado de dores, humilhações, de não responder por si mesmo, do sofrimento que pode vir quando a morte chegar, principalmente se for por adoecimento e num processo lento e de estar só. Então, pessoal, essa resposta aí que eu acabei de ler para vocês registrarem, ela reflete muito que muitos seres humanos às vezes não têm medo da morte em si, mas de como morrer. Ah, será que vai doer muito? Será que eu vou sofrer muito? Tem muitas pessoas que falam, quando eu morrer, eu quero morrer dormindo, que aí eu não vou ver, eu não vou sentir. Então esse é o pensamento humano, né? Esse medo da maneira que vai morrer. E Rubem Alves, através do seu texto, ele leva o leitor a essa reflexão. Letra B. No texto, Rubem Alves fala de Dona Clara. Esse texto, pessoal, ele está no PET. Eu não li aqui para vocês, mas eu aconselho vocês a realizarem a leitura dele. É um texto muito interessante. É um diálogo dela com a filha. A partir desse diálogo, de uma pessoa de 95 anos, cega, que visão da vida Dona Clara revela? Revela que a vida, para ser boa, deve ser vivida sem medos e culpas. Então, na fala da personagem, a pessoa ela deve viver sem medo de pensar o que o outro está pensando, de deixar de fazer as coisas com medo de desagradar o outro, é viver com intensidade. Claro que com responsabilidade, mas viver de maneira intensa. Quer fazer um passeio? Faça. Quer falar uma mensagem positiva para alguém que ama? Faça. Quer brincar de alguma coisa? Quer descansar? Quer assistir um filme, uma série? Faça. Viver de forma intensa, sem medo e sem culpa. Atividade 2. Pesquise. Na região, cidade, bairro, comunidade, rua ou logradouro, onde você mora, há muitas situações de mortes violentas? Sim ou não, e justifique a sua resposta. Nós podemos colocar, pessoal, que aqui no município de Paraupeba, mais ou menos, né, em comparação às grandes cidades. O bairro, geralmente eu vou falar por mim, é um bairro que tem os conflitos. A gente pode ver que na delegacia da cidade tem casos de feminicídios, tem casos também de abuso sexual, que acaba levando essas pessoas às mortes, né? Às vezes um desentendimento no bar, já teve casos também de assassinatos com arma, revólver. Então, quem dera se pudéssemos afirmar que a nossa cidade é uma cidade de paz. Infelizmente, o Brasil todo passa por uma situação delicada com relação à violência. Então, isso aí eu vou deixar a critério de cada um. Atividade 2 da semana 2 ficou aqui nesse slide, esqueci de passar, mas deu para vocês entenderem. A semana 3 começa fazendo a reflexão que o sagrado humaniza a pessoa e a sociedade. As religiões, elas mostram às pessoas, os seus seguidores, o que é certo e o que é errado. Claro que existem muitas religiões, cada uma com sua ideologia, seu modo de pensar, de transmitir ali a fé aos adeptos, aos seus seguidores, mas, de certa forma, esse comportamento das crenças de mostrar ao ser humano o que é certo e o que é errado é muito importante para a construção de um mundo melhor, né?
é mostrar às pessoas como preservar a vida, como valorizar e respeitar a diversidade ao seu entorno. E a semana 3 vem fazendo essa reflexão. Atividade 1. Nas tradições religiosas, o ser humano encontra ensinamentos que o ajudam a construir um mundo melhor. Releia o texto e responda. Novamente, o texto está lá no PET, peço vocês para baixar e fazer a leitura dele, que é muito interessante. Letra A. Qual a importância do rito nas sociedades tradicionais indígenas? Nas sociedades tradicionais indígenas, cabem aos ritos a incessante tarefa de dominar ou afastar o caos e estabelecer a ordem, por meio da dramatização coletiva. E a letra B, que ensinamentos podemos tirar do texto? As gotas de chuva enchem o rio? Comente. Cada pessoa é como uma gota de chuva que cai do céu. Independente de onde ela caia ou nasça, o importante é ela dar sentido e valor à sua vida, através das suas ações, palavras e sentimentos. E sempre buscar no outro apoio, pois sozinhos não somos nada, mas juntos podemos transformar o mundo, tornar-se rio e seguir para o mar. É uma reflexão diante aí do que foi perguntado na letra B com relação ao texto as gotas de chuva enchem o rio. Então, mostrando aí que todo ser humano é essencial para o outro. Ai de nós se não fossem as nossas famílias, os nossos amigos. Quem que ia conseguir viver sozinho e isolado sem a parceria ali com uma pessoa, né? Então, atividade 2. Para saber mais sobre os ritos nas tradições indígenas, procure em revistas ou internet, se for possível, o significado de algum ritual. Por exemplo, o ritual Quarup, que é um ritual realizado entre os indígenas do Xingu. Vocês podem colocar, pessoal, quem teve dificuldade aí de pesquisar, que o ritual Quarup, que é um ritual indígena, ao celebrar a passagem do espírito dos que partiram para a aldeia dos mortos, o ritual marca o fim de um período de um ano de luto e celebra a memória daqueles que morreram. Então, às vezes, quem já assistiu algum documentário, algum filme que tem esse ritual, acha que eles estão fazendo festa ali, através dos gestos, porque um determinado índio morreu. Mas é um ritual, né, que eles colocam como um período de luta, um fim do período de luto, e celebra a memória daquele que morreu. É uma celebração da memória em consideração da memória daquele que morreu. Inspirando-se nos versos a seguir e na sua experiência de vida, escreva uma poesia sobre o valor da vida. E diante dessa poesia que vocês estão vendo no vídeo, vou ler uma poesia que foi inspirada através dessa poesia que vocês estão vendo aí na telinha, que diz o seguinte: eu. O que sou eu? Sou obra-prima do Criador, sou criado com muito amor, sou vontade de um outro ser. A quem devo agradecer? O que devo agradecer? Como devo agradecer? Gestos, às vezes descabidos, palavras, às vezes sem sentido, sentimentos, puro e intenso,
Sou o que sou e pleno me orgulho de ser, sou obra do Criador. Então, cada um pode criar a sua poesia, é só buscar a essência no seu íntimo, para você criar uma poesia muito bacana, muito bonita e registrar em seu caderno. Semana 4. A busca do sentido da vida. Existem muitas razões que nos motivam a viver. Nesse processo, todos estão em busca. Talvez este seja um dos sentidos da vida. Estar insatisfeito sempre e continuar buscando, pesquisando, questionando, criando e agindo. Assim, percebemos que cada descoberta abre inúmeros outros caminhos. Cada ponto de chegada é um ponto de partida. O que sabemos é que não estamos sozinhos nessa caminhada, na busca dos que nos leva ao encontro do outro. Por isso devemos respeitar e ser respeitado, construindo juntos um mundo melhor, percebendo a diversidade cultural. Atividade 1. Releia o texto e responda as seguintes questões. Claro que o texto que eu li é só um trecho, pessoal. É só vocês acessarem o PET, o arquivo em PDF, e ler o restante, que é muito importante. Na sua opinião, qual a principal mensagem do mito de Narciso? Lendo o texto, a mensagem nos ensina que devemos ter cuidado com a exaltação da beleza e da vaidade humana. As duas juntas podem ser uma combinação muito perigosa que nos leva à solidão por nos tornarmos pessoas que os outros não conseguem conviver. E a letra B, que também é pessoal, na sua opinião, o mito de Narciso tem relação com a atualidade e nos chama a atenção de alguma coisa que está muito presente na sociedade contemporânea? Sim, na sociedade atual, podemos ver uma busca constante pela perfeição e por satisfação de padrões sociais. Isso é reafirmado pela vaidade constante das pessoas que estão sempre querendo melhorar sua imagem, tentando preencher um vazio existencial. Geralmente, se percebe uma vida sem sentido, quando o verdadeiro sentido é amar e deixar-se ser amado. Letra C também é pessoal. E quais são os critérios mais utilizados nos dias de hoje para designar o que é belo ou não? Respondendo a C, os padrões de beleza são demonstrados através das exigências da sociedade. O que é belo ou não faz parte da cultura de um povo que busca satisfazer o mundo da moda, mídia e status social. Agora, atividade 2. Resolva as palavras e descubra os dons que estão presentes na nossa vida. E, em seguida, escreva a palavra que corresponde a cada frase. Número 1. Capacidade de entender as coisas, compreensão. Então, vocês podem completar com a palavra entendimento. 2. Opinião de um especialista. Conselho. 3. Misericórdia, perdão. Devoção, amor às coisas sagradas. Piedade. 4. Saber o sentido profundo das coisas e extrair o melhor delas. Sabedoria. 5. Força para suportar contrariedade e superar dificuldades. Fortaleza. 6. Conhecimento para dominar bem uma coisa e a habilidade para lidar com ela. Ciência.
7. Respeito, atenção e veneração. Temor. A número 3, letra A, pergunta, na sua opinião, como as pessoas estão se relacionando com os outros. Também é pessoal. Muitas pessoas ficam felizes e têm facilidade de relacionar com pessoas diferentes. Já outros, principalmente os jovens, pela impaciência, preferem se relacionar pelos meios virtuais. A maior culpa disso são dos responsáveis que preferem ver os filhos em casas do que buscando um relacionamento real, né? Um contato real com pessoas. Eles estão perdendo, pais e filhos estão perdendo a noção do perigo que estão correndo. Porque vai chegar um momento que esses jovens que são criados assim terão dificuldades para trabalhar, para socializar, para estudar. Letra B. Em relação à natureza, o que temos feito? Estamos cuidando dela. Você tem observado a natureza em sua volta e saberia dizer quais as árvores que florescem nesse período? Parece uma pergunta fácil, mas é difícil, porque as pessoas estão andando tão aceleradas que nem têm percepção disso. Então, igual, por exemplo, nós estamos na primavera. A primavera é a estação das flores, é a época das mudanças do clima e favorecem o crescimento das plantas. Então, rosas, amendoeira, azaleia, cerejeira, ipês são árvores, são plantas que acabam florindo nesse período. Então, será que estamos, de fato, fazendo essa observação? Estamos fazendo alguma coisa pela natureza? Poucas pessoas fazem e poucas pessoas cuidam da natureza, porque não reciclam, não economizam, né? E não observam através da correria a natureza no entorno. Então, 9º ano, encerro por aqui. Até o próximo. Continuem dedicando aos estudos. Um forte abraço.